Disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar, queridos irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e um dia nos conduzam à vida eterna. Amém. Quinto domingo da Páscoa, queridos irmãos e irmãs, nos encontramos na casa de Deus para beber da experiência da ressurreição do Senhor, esta vida nova que cada domingo nos proporciona. Interessante que sempre nós sentimos necessidade de estarmos com Deus. Chega o final de semana, nossa alma, nosso coração já se dispõe a pensar no momento onde vamos estar com o Senhor. E é por isso hoje que mais uma vez nos encontrando com o Senhor, Ele vai nos dar instruções, vai nos dar ensinamentos, conselhos, palavras das quais nós vamos reorganizar muitas vezes nossas realidades, nossos entendimentos, nossas escolhas, porque Ele sempre nos conduz, Ele sempre nos mostra, Ele sempre nos sinaliza aquilo que precisamos fazer, aquilo que precisamos escolher, aquilo que precisamos caminhar. E hoje quero tocar na nossa homilia sobre uma palavra muito especial que nós ouvimos da boca de Jesus no Evangelho que há pouco nos foi proclamado. Palavra que com certeza falou muito para mim, e com certeza refletindo sobre esta palavra, sobre este texto, queria também deixar no coração de vocês aqui presentes, aqueles que também nos acompanham pelas redes sociais, um pouco daquilo que o Senhor vai nos fazer conscientes, especialmente sobre a nossa realidade muitas vezes de termos medo, termos angústia, ficarmos amedrontados, ficarmos ansiosos. E quero começar a nossa reflexão repetindo as palavras de Jesus, para que comecemos por elas.
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Queridos irmãos e irmãs, esta frase, não se perturbe o vosso coração, ela sem dúvida alguma, ela vai direto ao mais profundo da nossa existência, porque em muitos momentos do nosso dia, nós percebemos que o nosso coração fica inquieto, ele fica perturbado, ele fica amedrontado, fica ansioso por conta das realidades que nós vivemos. É só sair uma coisa do nosso programa, daquilo que nós esperávamos realizar, ou daquilo que imaginávamos conquistar, que a gente fica muitas vezes confuso. E dizia a minha avó, a gente fica fora do prumo. Nós ficamos muitas vezes sem saber mais o que fazer, nós ficamos perdidos realmente. E pensar nessas palavras que o Senhor nos diz hoje neste Evangelho, é pensar nos muitos momentos, irmãos e irmãs, que vamos ter de defrontar com esta realidade muito própria do ser humano. Realidade de encontrarmos o nosso coração em meio a angústias profundas, ansiedades diante de problemas, diante de circunstâncias, diante de tribulações, diante de problemas que surpreendentes chegam até nós, situações delicadas. Quantas vezes o nosso coração fica angustiado, fica ansioso, fica perturbado. E quero tocar nesta frase porque ela vai nos ligar a muitos momentos da nossa vida. Primeiramente sobre a nossa necessidade de ter o controle de tudo. Eu sou uma pessoa que gosto de ter controle de tudo, adoro, como você também, não é? A gente gosta de saber o que vamos fazer, de organizar nos mínimos detalhes as coisas, para que nada saia fora do script, para que nada saia fora do roteiro. Mas chega um momento onde as coisas vão sair e saem. As coisas que nós achávamos que estavam milimetricamente pensadas, no nosso controle perfeito, elas saem do nosso controle, e nós precisamos entender que realmente nós não damos conta de tudo. Não damos. Não temos o controle nas nossas mãos, ou melhor, temos controle de pouca coisa, pouquíssima coisa, porque sempre as coisas mudam. E é interessante que muitas coisas mudam e saem do nosso controle para melhor, porque Deus é alguém que sempre vai superar as nossas expectativas. Quantas vezes aqui no santuário, queridos irmãos e irmãs, já programei tantas coisas, organizei tantas realidades, e depois tudo saiu de uma outra maneira, e a gente pensou, olha, por que saiu de outra maneira? Foi porque Deus quis, e como Deus quis, aquilo ficou perfeito. E a gente precisa reconhecer isso, né? Quando Deus faz, quando Deus conduz, quando Deus dirige, quando Deus toma a frente, as coisas saem perfeitas, mesmo que não sejam do meu agrado, mesmo que não sejam aquilo que estava no meu controle. Então, diante disso, queridos irmãos e irmãs, nós podemos verdadeiramente dizer que ter controle de tudo é uma ilusão. O mundo sempre vai nos pedir controle, mudar, resolver, mas nós não temos todo esse controle assim. Quantas vezes nós escutamos que nós temos o controle de muitas coisas ou de tudo, mas na verdade não temos. É uma ilusão, queridos irmãos e irmãs, nós pensarmos que temos o controle de tudo. E quanto mais nós achamos que temos o controle de tudo, mais a nossa ansiedade cresce. Quanto mais a gente acha que temos o controle de tudo, nossa ansiedade ela vai nas alturas, porque a gente se defronta com a nossa incapacidade, com a nossa imperfeição, com a nossa pequenez. E por isso pensar em termos o controle de tudo ou de todas as coisas, queridos irmãos e irmãs, é muitas vezes nós termos também defrontar no excesso de nós mesmos. E é verdade, o controle de tudo revela um excesso do eu, porque eu tento ser o centro da minha vida.
Eu tento ser aquele que vai resolver tudo. E é verdade, quantas vezes eu acho que somente eu vou resolver as coisas. Eu não partilho, eu não divido, eu acho que sou forte demais, eu acho que vou resolver tudo sozinho. E às vezes também, nós também perfeccionistas, achamos que vamos resolver tudo porque nós sabemos tudo e na verdade não sabemos. O controle de tudo o que nós almejávamos ter revela muito mais a centralidade de nós mesmos em nós mesmos. Um excesso da gente, um excesso por nos acharmos os melhores, e às vezes temos essa falsa ilusão. O texto vai tomar para nós essa frase: não se perturbe o vosso coração, porque muitas vezes o controle de tudo, ele revela também algo que não pensamos. Mas queria também refletir com vocês: o controle de tudo, ele revela um medo disfarçado. É verdade, um medo disfarçado porque nós não queremos sofrer, então medo de sofrer. Nós não queremos perder, então medo de perder. Nós não queremos mostrar para as pessoas que somos incapazes, porque somos fracos, somos incapazes, somos imperfeitos. A tentativa de controlar tudo vai nos mostrar que nós somos não os bastantes de nós mesmos. Revela medos profundíssimos daquilo que não queremos mostrar para os outros. Mas vamos ter de defrontar, queridos irmãos e irmãs, com as nossas incapacidades. E encerrando essa realidade do controle que muitas vezes nos assola, algo que refletia também durante essa tarde: o quanto mais nós queremos controlar as coisas, nós nos esgotamos. Porque chega um momento onde nós estamos no máximo, na máxima ansiedade, na máxima preocupação, na máxima angústia, e a gente se esgota porque a gente não dá conta de mais nada. Às vezes a gente só senta na cama e a gente chora, porque a gente percebe: olha, tudo que eu achava que eu ia conseguir, eu não estou conseguindo. E aí a gente acha que não tem mais sentido, a gente acha que não tem mais por onde prosseguir, a gente acha que não tem mais significado a nossa existência. Quantas vezes eu e você já não chegamos no silêncio do nosso quarto e já não defrontamos com Deus e dizemos assim: olha Deus, tudo que eu queria fazer parece que não dá certo, tudo que eu queria realizar parece que não vai para frente, parece que você gosta mais das outras pessoas do que de mim. E às vezes nós brigamos com Deus em conversas muito sérias, porque nós nos defrontamos com muitas vezes aquilo que não chegou para nós. Hoje, mais uma vez, queridos e queridas, nós somos convidados pelo Senhor a termos fé. E a palavra segunda, depois que o Senhor Ele vai nos pedir: não se perturbe o vosso coração, é: tendes fé. Aqui está o caminho. Se nós vamos ter perturbações, se nós vamos ter problemas, se nós vamos encontrar dificuldades e angústias, nós precisamos em tudo isso ter fé. E fé nós somente vamos conseguir quando pedirmos isso de Deus, porque a fé é um dom. Não é algo que eu compro no supermercado, não é algo que eu compro na internet, mas é algo que eu peço a Deus. E é uma coisa gratuita, de graça. E às vezes nós achamos que isso não vale. A gente prefere muito mais as coisas complicadas do que as coisas fáceis. Olha, Deus nos dá isso de graça se a gente pedir. Deus nos dá a fé e nada mais. A fé é a plena confiança de que mesmo em meio a perturbações da vida, a nossa esperança, a nossa segurança estão nele. E confiar nele é muito difícil, porque às vezes a gente quer que as nossas vontades sejam feitas e não a vontade de Deus. Queremos entender tudo. Outra coisa, se a gente acha que nós queremos controlar tudo, outra coisa que a gente quer fazer sempre é entender tudo. A gente quer saber o porquê de tudo. Se alguma coisa a gente não entende, a gente briga. A gente começa a perguntar a Deus: por que aconteceu isso? Por que isso nesse momento? Por que não em outro momento? Por que desse jeito e não de outro? A gente também quer muitas vezes se colocar diante de Deus em perguntas das quais nós queremos conhecer todas as coisas. E também é um lugar onde muitas vezes perturbamos o coração,
porque queremos entender tudo e não permitimos que Deus nos leve os conhecimentos na hora certa e do jeito certo. Mais uma vez, queridos irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos convida a olhar para Ele, porque é Ele a fonte da fé. É o Senhor quem nos permite termos fé. Por isso que a fé não é na gente, a fé não é em nada que existe no mundo, mas a fé consiste em acreditarmos que mesmo em meio às coisas visíveis, existem as coisas invisíveis que são vindas e projetadas pelo seu divino coração. Existem coisas que nós não vemos, mas que Deus conduz para que nós tenhamos vida e vida em abundância, para que nós possamos ter segurança, porque Deus consegue ver o nosso futuro, e isso nos perturba bastante, porque se alguma coisa nós queríamos ter muito às nossas mãos, é o controle do nosso futuro. Como a gente desejava, né? Poder saber o que vai acontecer amanhã, poder saber o que vai acontecer daqui 5 anos. Por quê? A gente não quer sofrer. Se alguma coisa vai nos fazer sofrer lá na frente, é melhor eu resolver aqui agora, porque eu não quero sofrer, eu não quero crescer. E muitas vezes os propósitos de Deus de não nos fazermos entender todas as coisas é para que a gente cresça, e principalmente cresça na nossa confiança com Ele. Meus irmãos, minhas irmãs, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Deus, Ele não nos pede entendimento completo, mas Ele nos pede confiança. E confiar é alguém do qual nós colocamos o coração. E é por isso que nós vamos encontrar sempre a paz que desejamos, quando nós permitir que o nosso coração repouse em Deus. Daqui a pouco, mais uma vez, o Padre vai dizer: corações ao alto. Nós vamos se pedir, o nosso coração está em Deus, e realmente está nele. Porque se realmente está nele, nós vamos ficar consolados, porque Ele mesmo nos diz: eu vou preparar lugar para você, eu vou preparar um lugar para você, e quando eu tiver ido prepararmos o lugar, eu voltarei e vos levarei comigo. E aqui pensar que em tudo Deus vai nos proteger, Deus vai nos conduzir, Deus vai nos sinalizar, e a paz que nós queremos alcançar, nós vamos alcançar quando a gente estiver com o coração nele e em mais ninguém. E por fim, queridos irmãos e irmãs, quero encerrar a nossa homilia de hoje dizendo que fé é esse caminho que o Senhor nos permite fazer. Ele mesmo hoje se coloca e se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. E fé é esse caminho, um caminho que nós vamos fazendo dia a dia, mesmo sem entender. O caminho que nós vamos fazendo dia a dia, mesmo não conhecendo tudo, mas confiando que Ele tem o controle de todas as coisas. Quantas vezes, queridos irmãos e irmãs, nós temos projetos para a nossa vida, a gente quer conquistar coisas, quer melhorar o nosso profissional, a gente quer melhorar tantas coisas pessoais, e a gente fica querendo arranjar desculpas para não permitir que Deus entre nesse processo. As coisas somente vão para frente, nós somente vamos encontrar paz nesse caminho de busca que nós sempre fazemos, quando permitimos que Deus seja então a nossa fonte da esperança, a fonte daquilo que precisamos para perseverarmos sempre. Porque, queridos irmãos e irmãs, o problema de tudo isso não é saber para onde ir. O problema especial da nossa vida não é sabermos para onde nós estamos indo, mas o problema é ir para esses lugares sem Deus. O problema é querermos caminhar sem Deus. Se caminhamos sem Deus, nós vamos inevitavelmente cair em uma perturbação, em um desconforto, porque é Ele quem nos permite, mesmo em todas as tempestades, a gente estar seguro. É Ele quem nos permite, mesmo no mar bravio da nossa existência, a gente ter os pés seguros. E é isso que nós vemos, especialmente naquele outro texto, onde nós vemos Pedro que caminha sobre o mar tempestuoso, caminhando em meio a toda aquela realidade complicada, aquele mar avassalador, e ele continua a caminhar sobre as águas porque tem os olhos fitos em Deus. E é assim também,
Eu sei que a gente traz muitas coisas complicadas e quero tocar especialmente na perda dos nossos entes queridos. Hoje o texto vai nos dizer: não se perturbe o vosso coração, Deus prepara para nós muitas moradas no céu. Aqui, se há uma dificuldade muito grande de nós, é reconhecer que nós precisamos também entregar àqueles que nós amamos, e essa é uma realidade muito complicada para a nossa vida. Entender que Deus tem o controle de tudo e Deus tem a hora certa para cada coisa. O problema, queridos irmãos, da nossa vida é querer ir sem Deus, é querer entender sem Deus, é querer projetar a vida sem Deus, é querer colocar o futuro e os sonhos sem a presença do Senhor. Por isso agora, que nós pudéssemos fechar os nossos olhos para encerrarmos então a nossa homilia. Depois do padre falar tanto, é hora da gente rezar. Rezar porque nós precisamos pensar: o que eu quero controlar na minha vida, que eu estou achando que estou querendo controlar demais, não estou dando conta? Quais são os controles excessivos que eu estou tendo e não permito que Deus me mostre o que é necessário fazer no hoje? Porque o amanhã só a Deus pertence. O que é Ele, o que o Senhor quer me mostrar no hoje? Quais são os controles que eu tenho projetado para a minha vida e tem cansado ainda mais o meu coração? Quais são as ansiedades que meu coração tem permitido que sejam colocadas dentro dele e que tem me permitido desacreditar da vontade de Deus no meu caminho? Quais são as angústias que eu preciso colocar nas mãos de Deus? Quais são as perturbações que eu preciso que Deus console, que Deus cure, que Deus me devolva a plena paz? Pensemos, queridos irmãos e irmãs, agora naquilo que precisamos colocar nas mãos de Deus. A palavra é essa: tendes fé. Tendes fé em mim. Tendes fé em Deus. Porque é somente Ele, o único que consegue acalmar o nosso coração. É o único que consegue acalmar as nossas tempestades. É o único que consegue ir mais dentro e mais profundo para nos dar a cura de tantos lugares dos quais fomos feridos e nos dar o pleno descanso das realidades que estamos cansados. Essa canção que vamos cantar, possamos pedir a Deus essa graça, primeiro de termos fé e depois do Senhor ter o controle da nossa vida. Por mais que tenhamos o controle, é Ele quem tem o controle total. E é por isso que nós sempre rezamos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Cantemos juntos. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: porque tendes medo, 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 porque tendes medo. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar que
que a tempestade vai acalmar. Vamos cantar juntos, porque tendes medo. Porque tendes medo, 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 porque tendes medo. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Essa certeza, irmãos e irmãs, de que precisamos esperar. Precisamos esperar, precisamos colocar em Deus toda a nossa confiança. Às vezes o mais difícil para nós é esperar e confiar. A tempestade, os problemas são sempre resolvidos, ajustados por Deus. Então, por isso, mais uma vez, para encerrarmos com chave de ouro a nossa homilia, eu sei que quando o povo canta, a igreja também reza. Vamos nos preparar para a liturgia eucarística, para os próximos ritos, mais uma vez pedindo a Deus que acalme a nossa tempestade, faça o coração cada vez mais confortado, menos perturbado, menos ansioso, menos angustiado. Cantemos juntos. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. Que a tempestade vai acalmar. Só preciso esperar. Que a tempestade vai acalmar. Só preciso esperar. Que a tempestade vai acalmar.